Bem, depois os colegas vão entrando, vão chegando. Bem, então boa noite a todos e a todas, né? Primeiramente, agradecer a presença de vocês e já convidá-los de antemão, né? Aqueles que estiverem organizados e puderem abrir suas câmeras, fiquem bem à vontade, porque é muito bom também conhecê-los, conhecê-las, né, nos seus rostos, assim a gente também vai se identificando. Obrigada, Maria Adelina, que abriu, e assim cada um dentro das suas condições. Oi, Maristela, tudo bem? Ótimo que pôde estar participando. Então, fiquem à vontade. O pessoal vai chegando, a gente sabe que é um horário corrido, muitos trabalham, chegam do trabalho, né? Ainda precisa se organizar para poder iniciar. Então, nós vamos iniciar para também não nos estendermos e temos várias coisas para conversar. Então, eu sou a professora Thaíse Possani, né? Alguns de vocês já me ouviram, já me viram, mas talvez ainda, né, nem todos tenham tido um momento para conversar comigo. Então, atualmente eu estou na coordenação do curso de pedagogia na Unijuí, tanto do curso que tem a modalidade presencial, quanto o curso da modalidade à distância. Então, estou à frente deste trabalho. Coordeno também o curso de letras, né, no qual eu também trabalho. Então, eu trabalho em ambos os cursos, na pedagogia e na letras. E então, hoje à noite, este é um evento, a Sala da Coordenação, que desde que eu assumi a coordenação, então, do curso, eu venho buscado realizar na abertura dos trimestres. Ao menos um no primeiro semestre, que englobaria praticamente o primeiro e o segundo trimestre, e depois um outro, né, à medida que eu consigo, depois ali do recesso também, no segundo semestre, que para nós englobaria o terceiro trimestre da modalidade. Então, eu procuro fazer esse momento com temáticas variadas. Geralmente, o meu foco principal é tirar as dúvidas dos alunos sobre a dinâmica do curso, no sentido de como se organiza o curso, como é a vida estudantil, a vida acadêmica, é aquilo que vocês têm dúvidas sobre o seu currículo, o que cursaram, o que tem que cursar, o que vão cursar. Então, estas questões eu acompanho as secretarias que trabalham diretamente com vocês, tá? E hoje, mais pontualmente, nós temos uma missão, né, muito importante no nosso curso e eu preciso muito estar junto com vocês para que todos nós possamos ter êxito, né, nessa tarefa. Então, como eu compartilhei ali no próprio tema da noite de hoje, nós, nos próximos dias, vamos passar pelo reconhecimento do curso de pedagogia na modalidade à distância. E vocês, alunos, são parte desse processo. Vocês também vão passar pelo diálogo com os avaliadores. E aí hoje eu vou conversar, explicar um pouco, né, o quanto é importante esse processo para a formação de vocês e o quanto isso, né, vai também, de certa forma, ser importante no momento em que vocês se diplomam, né, concluem o curso de graduação de vocês, tá bem? Então, esse é nosso ponto principal, mas por meio dele, através dele, eu vou retomar, alguns até já conhecem, de semestres anteriores, de trimestres anteriores, mas eu vou retomar o curso, a dinâmica do curso, como é que ele se organiza, para que vocês possam relembrar, ter bem fresco. Aqueles que ainda não se ocuparam disso, não conhecem o curso, vão poder conhecê-lo. Né? Quem está chegando também vai poder conhecer o curso. Então, essa é a dinâmica, tá bem? Eu, antes de passar para os slides e ir trabalhando com vocês, eu queria verificar se tem algum aluno que está agora chegando no primeiro trimestre, que é agora que está começando o curso, é bicho no curso, como a gente costuma dizer, né? Ou tem alguém, a Laura eu sei que não, né? A Maristela também não, mas eu queria saber também dos demais, se estão chegando, qual é o trimestre que já estão. Olha só, Tatiele, então, está chegando, seja bem-vinda, sinta-se abraçada, acolhida.
Olha só, Vitória também. Ótimo. Bianca também. Perfeito. Guilherme, seja bem-vindo. E a Maria Adelina também. Isso? Muito bem. Ótimo, gente. Sejam bem-vindos. Sintam-se acolhidos, abraçados, né, recebidos. Que bom que vocês estão aqui e que estão chegando. Ah, você faz administração, isso? Você não está na pedagogia? Não. Eu acho que eu Ah, não sei se eu preciso participar. ótimo que você colocou. Não, não, Maria Adelina, você fica tranquila para sair, tá? Não, Tá. não precisa. Aqui é Pode ir só para o os curso seus de estudos. pedagogia? Isso, eu Ah, coordeno a tá. pedagogia. Isso aí. Tá. Talvez eles tenham reforçado o meu convite nos grupos em que vocês têm disciplina Isso. comum. Eu estou fazendo a leitura e produção de textos. Perfeito. Mas de Então, qualquer forma, sinta-se acolhida e abraçada, tá bom? então tá. Boa noite e desejo uma boa reunião para vocês. Muito obrigada. Bom trabalho para ti, bom estudo. Obrigada. Ótimo. Ok, então, gente, quem é de outros cursos, eu acho que os tutores acabaram inserindo nas disciplinas de formação geral, tá? Então, eu acho que vocês não precisam ficar. Ficam nessa sala somente os estudantes de pedagogia. Vamos ficar, acho que só a Laura, a Maristela, eu e a Tatiele. A Vitória, que também é da pedagogia. Não, a Vitória não é. E cadê os nossos colegas da pedagogia? Onde estão? Né? Vou dar Gurias, me permitam, vou dar uma chamada neles lá no grupo. Cadê o pessoal? Vamos chamar. Devem estar atordoadas trabalhando. Ó. Laura já fez um chimarrão e agora nós vamos, né, Laura, tratar do curso, nos prepararmos, porque nós queremos uma nota máxima, nós queremos nota 5. Então vamos estudar o curso, vamos pensar juntos, vamos tirar nossas dúvidas para a gente estar junto da comissão. Fiquei muito preocupada agora, porque a comissão, ela vai querer falar com vocês. Ela vai querer saber das experiências que vocês estão tendo. Então, nós precisamos ter um bom número de colegas hoje para conhecer, rever o curso e também no dia, principalmente no dia, né? Eu já vou mostrar a data para vocês poderem agendar aí. Eu só vou dar uma chamada no pessoal aqui no curso. Mas sim, prof, aquilo que você falou que eles deram uma chamada nos grupos, deram mesmo. Eles colocaram o link, né? Porque naquele dia que foi postado que ia ter essa reunião, digamos assim, né? Não foi colocado o link mesmo, assim, né? Foi colocado só o folderzinho, a fotinho, né? Não o link. Daí foi enviado o link hoje Sim. em todos os grupos que eu tô, pelo menos foi mandado. Daí cai para Sim, todo eles mundo. não Né? pensaram. Isso, eles não pensaram, né, gurias? Eles deviam ter colocado nos da pedagogia, fizeram de forma automática. A prof vai mandar uma mensagem aqui. Gurias, vocês me permitem, vocês até vão me escutar ali no Whats. Eu já vou depois, Tatiele, acho que tu não estás no Whats ainda com a coordenação do curso, que tu está chegando agora, né? Tu queres, se tu puderes também, quiseres abrir tua câmera para te apresentar para nós, enquanto estamos só nós. O prof vai fechar aqui o microfone, gurias, e eu vou colocar um áudio lá no nosso grupo. Oi, prof, tudo bem? É a Tatiele. Eu Tudo estou bem. chegando em casa agora, eu vou ligar meu note, daí eu consigo falar com vocês pelo note, tá? Tá, combinadíssimo, sem problema, fica bem à vontade, enquanto nós vamos fazendo uma chamada para os colegas da pedagogia entrarem. Combinado. Tá? Tá bom. Fica à vontade. A prof vai fechar aqui o microfone e vou mandar um áudio lá, tá?
Ah, que legal, prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Que bom, fique à vontade. A prof já Obrigada. mandou para eles ali um áudio. Vamos aguardar só uns minutinhos, vamos ver se alguém escuta e entra, né? Se não, eu vou manter ela gravada. E depois eles assistem. Mas é um momento bem importante, gente. E enquanto isso, Tatiele, e você, de onde vem? Qual é o teu polo? Oi, eu sou aqui de Juí mesmo, aqui da Unijuí, né? Daqui de da Juí. Que bom, maravilha. Então pode aproveitar, assim como a Laura. A Maristela, tu és... Não, a Maristela é de Joia, né? Isso, né? É, mas é perto também. Vocês podem aproveitar, né, gurias, toda a dinâmica da instituição. Isso que eu quero mostrar para vocês hoje, as oportunidades que a gente tem, tá? Independente da modalidade. Acho que seremos nós, né, meninas? Então, vamos lá. Deixa eu projetar aqui para vocês. Aqui. Assim. Deixa só a prof botar a tela toda aqui. Aí. Agora sim, né? Ó. Muito bem. Quem vai chegando, então, fique à vontade. Seja bem-vindo. Estamos iniciando. Muito bem, gente. Então, nós vamos conversar um pouco hoje, tá? Como eu falava, o nosso objetivo principal é, assim, hoje à noite, nos prepararmos enquanto curso, enquanto coletivo, para o reconhecimento do nosso curso. Então, a Unijuí tem uma tradição de mais de 65 anos de história, formando professores na região noroeste, nas regiões em que nós estamos, né? Inseridos nos polos, também nos campi. Mas no curso presencial, essa história, então, é de mais de 65 anos. Porém, no curso EAD, com essa modalidade, que é uma modalidade diferente de ensino, de aprendizagem, nós estamos com um curso novo. Então, esse curso que vocês estão fazendo, ele é um curso novo. Quando uma instituição universitária como a Unijuí abre um novo curso, a partir da metade dele, é preciso que o Ministério da Educação venha e reconheça como estão os processos, como é feito, né? Como é que é o corpo docente, como é que é a infraestrutura, como é que os processos pedagógicos, né, vão ocorrendo, como que se dá o ensino, a aprendizagem. Então, tem muitos aspectos que são avaliados para que a gente possa continuar com o nosso curso. Esse conceito que o curso recebe, ele vai depois no diploma de vocês. Então, por exemplo, se vocês graduarem em uma instituição com um conceito 3, tem um peso. Se vocês graduarem em uma instituição com um conceito 5, que é o máximo, né? Um curso com conceito 2, ele não continua. Um curso com conceito 1, nem abre. Um curso tem que ter um conceito 3, 4 ou 5. O conceito 3, né, a gente considera que ele tem ainda muito a avançar. Um conceito 4 é um bom conceito e um conceito 5 é o melhor conceito, né, o máximo dentro do que a gente tem no MEC. Então, gurias, né, Alex, seja bem-vindo também. Nós temos toda a infraestrutura e organização, e o curso que vocês estão fazendo é um curso que tem muitas oportunidades e muita infraestrutura e muitos movimentos. Mas para que a gente possa mostrar isso em apenas 3 dias para uma comissão de fora, nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos trazer todas essas experiências que vocês têm vivido aqui.
tá bem? Então, eu vou falar um pouco disso com vocês, e vai ser muito importante que vocês que estão aqui hoje, a Sabrina está chegando, seja bem-vinda. Vocês que estão aqui hoje estejam também no momento da visita, porque eles vão querer conversar com vocês, com alunos, né? Não adianta a professora Thaís dizer para eles, olha, é assim, assim, assim. Não, eles vão perguntar, Laura, como é que é a tua experiência? Sabrina, Maristela, mesmo você, Tatiele, que está chegando, você já pode testemunhar daquilo que você viveu agora no início, né? Então, você está chegando, mas já teve experiências, então isso é muito importante, tá bom? A avaliação vai se dar na semana que vem, na quarta, na quinta e na sexta, mas vocês, né, precisam reservar, então, que momento? Ficou no dia 21, que é uma quinta-feira à noite, às 8 horas, e eles vão passar o link, e eu vou mandar para vocês daí no grupo. E esse link, ele é pela plataforma Teams, que é da Microsoft, né? Então, é um pouquinho diferente do Google Meet, mas é tranquilo também, seguindo passo a passo ali, vocês conseguem, né? Também, se quiserem já deixar instalado o Teams aí no computador de vocês, ajuda bastante na hora para acessar a reunião que eles vão organizar. Então, agora nós vamos conversar um pouco, né, sobre o nosso curso. E alguns aspectos, por exemplo, a Sabrina, a Laura, a Maristela, que já estão há mais tempo, já identificam, mas é sempre válido a gente reforçar novamente, né? E daqui a pouco vocês mesmos conversarem entre vocês para a gente poder ir se organizando. E com essa minha apresentação, vocês vão ter noção da totalidade do curso de vocês e também por onde vocês andam e quais são as oportunidades que vocês têm. Um aspecto importante, gente, é assim, não é porque eu não vivi, por exemplo, a Tatiele que está chegando, eu não vivi ainda, mas eu sei que tem essa oportunidade. Minha colega Laura, por exemplo, vivencia, eu já vi que tem. Então, isso é importante vocês também dizerem que sabem, porque essa comunicação da coordenação com vocês, dos professores com vocês, dos tutores com vocês, e vocês podendo conhecer a instituição, é importantíssima. E nem sempre na modalidade à distância, porque é muito dinâmica e se dá pelas tecnologias, a gente consegue perceber todos os detalhes, né? Então, é por isso que a gente vai trazendo e mostrando para vocês. Então, como é que funciona a EAD na Unijuí, né? Então, vocês já sabem que a gente funciona através de um AVA, que é o Moodle. O AVA é um ambiente virtual de aprendizagem. Todo curso bom curso à distância usa um AVA, né? Que é esse lugar onde os materiais todos são acomodados. Dentro desse ambiente, vocês encontram os materiais de vocês, né? Que nós consideramos que eles são dinâmicos e são customizados, porque eles têm uma certa dinâmica de hiperlinks, eles enviam vocês para materiais complementares, e eles são, então, customizados no sentido de que eles têm um modo Unijuí de ser. Eles são diferentes de outras formas de disponibilizar materiais. Vocês têm ali aulas que também são muito peculiares, porque na Unijuí nós não temos uma padronização. Nós gostamos de deixar que os professores tenham autenticidade. Então, vocês vão ver lá a professora Eulália ministrando uma aula, a professora Maria Regina de outro jeito, a prof. Marta já prefere de outro jeito, a professora Thaís tem um outro jeito de se organizar, porque é muito dinâmico, e os professores têm a sua identidade, tanto na escolha dos materiais, na organização dos materiais e também como organizam as suas aulas. Então, eles podem tanto gravar uma aula formal na instituição, se eles quiserem, quanto fazer casas. Então, a gente não vê problema nenhum nisso. A gente acha que essa dinâmica facilita, principalmente a identidade e o contato com os alunos. Tem professores que gostam, inclusive, de estar no grupo de WhatsApp junto com a tutoria. Outros não, preferem que não. Então, isso também é uma dinâmica bem customizada. Então, o aluno na EAD da Unijuí, isso é bem importante, gurias, vocês interagem com professores e tutores. Então, isso porque
Às vezes, mas o professor me respondeu, não me respondeu. Parece que isso é comum, mas isso não é, né? Outros cursos e outros desenhos de EAD, o aluno só interage com a tutoria. Ele nunca vai ter acesso ao professor. E, inclusive, os professores estão longe, né? São de instituições, geralmente de São Paulo ou outros lugares. Então, o aluno não sabe quem é o professor. Nós temos uma EAD regional. Embora ela tenha polos em todo o estado do Rio Grande do Sul, e a gente acolhe alunos de todo o Rio Grande do Sul, tem alunos de Santa Maria, Porto Alegre, eles são em menor número. A nossa EAD, ela é da nossa região, tá? E aqui estão os professores, aqui está a instituição, aqui está acontecendo o ensino e aprendizagem. Então, a gente tem uma aposta diferente em ensino à distância. A gente demorou a entrar na EAD enquanto curso de pedagogia, porque também a gente não acredita numa EAD massificada, em que um único professor responda por 2.000 estudantes. Porque senão não vai haver interação e processo de ensino e aprendizagem na visão como nós entendemos que sim. Vocês entendem? Não que não haja outros modelos, com certeza há, mas esse é o nosso. Então, a gente conhecê-lo que é importante. Também nós estimulamos muito que vocês interajam entre si. E agora, né, a gente inovou depois da pandemia, a gente foi vivenciando com a pandemia e, inclusive, inserimos esse encontro online como uma possibilidade a mais. Ele não é obrigatório, os professores agendam, vocês entram, nem todo aluno consegue entrar, mas a gente vê nele um lugar de conexão. Conhece o colega, pode marcar um estudo, pode estudar junto, pode conversar com o professor, tirar uma dúvida sobre um grupo, tirar uma dúvida sobre algum trabalho. A gente entende que ele é um lugar de conexão, né? Então, de união. Para dar também uma identidade de grupo, de curso, de pertencimento para vocês. Afinal de contas, vocês são Unijuí e vocês vão se graduar pela Unijuí. Então, a gente precisa tê-los conosco, né? Porque amanhã vocês estão nas escolas e alguém vai dizer, por onde você se formou? Eu fiz na Unijuí. E a gente quer que vocês falem isso com muito orgulho e nós queremos também dizer, a Laura, a Tatiele foi nossa aluna. E eu tenho muito orgulho dela, da Maristela, da Sabrina, do Alex, né? Porque eu os conheço, eu sei quem eles são e eu acompanhei a sua trajetória. Então, disso a gente não abre mão. Dentro do AVA, vão chegando, quem vai chegando pode ficar à vontade, a prof já iniciou. No AVA Moodle, vocês encontram, né, a turma, a nota, o material de estudo, os fóruns de dúvida, interações com o tutor e também informações sobre a dinâmica do curso. Então, vocês têm informes sempre quando tem eventos, algum vídeo novo, algo que a gente produz, sempre está lá para vocês. Um aspecto importante sobre o AVA Moodle, o Moodle, que ele é o AVA mais utilizado no mundo todo. Ele tem muitos designs, formas de ser organizado. O nosso aqui da Unijuí tem esse layout, esse jeito de organizar. Esse é ele, né? Vocês já conhecem. Aqui é a minha conexão. O que é importante de vocês saberem? Porque às vezes isso passa batido. Mas, gurias, Alex, né, todos que estão, isso foi sendo modificado. Quem entrou lá em 2020 no curso, pegou um Moodle. Hoje, vocês, a Tatiele está chegando, está pegando outro Moodle. O que significa? Que nós fomos implementando melhorias. Coisas que a gente foi aprendendo, avaliando, os alunos foram sinalizando e nós todos fomos implementando, então, enquanto corpo docente. Todo esse processo aqui do Moodle, ele passa sempre por uma equipe que a gente chama equipe multidisciplinar. Essa equipe conta comigo, a coordenação, os professores, tem alguns, né, que produzem materiais e que fazem parte quando estão produzindo, tem o coordenador, supervisor do setor de educação à distância, tem uma designer gráfica, tem designer instrucional, tem designer que faz esses layouts do Moodle. Então, todas essas equipes se responsabilizam por essa parte técnica.
Aqui, vocês podem ver nesse canto, ó, meninas, Alex, que nós temos, são aplicativos de acessibilidade, caso nós tenhamos um aluno surdo, um aluno cego ou um aluno, né, com algum tipo de deficiência, seja visual ou auditiva, principalmente, e que precise ter acessibilidade. Então, esses softwares aqui, eles vão ir traduzindo para Libras ou né, no áudio para o aluno que precisa de acessibilidade. Isso parece pouco aqui no cantinho, mas não é. É algo que a instituição investe para poder receber um aluno surdo ou um aluno cego, ou um aluno que precise de apoio, né? Então, ele vai encontrar nos materiais e aqui dentro esse movimento, tá bom? Então, no decorrer, eu vou mostrando para vocês também algumas coisas nesse sentido. Então, sempre vocês têm acesso à tutoria, né? Os horários da tutoria, o primeiro acesso do aluno EAD é a tutoria, mas não só. Vocês também têm a Central de Atendimento ao Estudante, que é a CAE. Essa central, ela vai cuidar de tudo. Ela cuida da matrícula, ela cuida do boleto, ela cuida de se vocês têm dúvidas sobre uma disciplina, sobre a reprovação. Essa parte do currículo de vocês, da matrícula, das disciplinas e do financeiro, a central cuida. A parte das disciplinas, dos materiais, do que tem de prazo, das provas, das recuperações, isso o tutor ajuda vocês. Dúvida técnica, não consegue acessar, tem dúvida com como vai entrar no Moodle, onde é que está a minha disciplina, o meu material, onde eu vou, onde vejo minhas notas, sobre o ambiente, o tutor. Sobre o conteúdo, a disciplina. Aqui na Unijuí não é o tutor que vai te responder, é o professor. O professor vai te responder lá no fórum, né? Principalmente no fórum, mas também um e-mail, ou por meio do tutor, ou ainda nos momentos online pelo Google Meet. Então, isso tudo, né, vai sendo a dinâmica da nossa modalidade, tá bem? Então, as disciplinas no currículo de vocês, elas vão se organizando em unidades temáticas. Então, sempre lá dentro, vocês devem, né, perceber que tem a unidade 1, que abre de tal a tal dia, a 2 de tal e tal dia. Geralmente, as disciplinas de 40 horas, elas vão ter de 3 a 4 unidades. Então, tem menos coisas para vocês fazerem em termos de tarefa. As de 80, elas têm cerca de 6 a 8. E ali tem mais materiais. Então, ali tem uma carga horária maior, mas também tem mais coisas para dar conta, tá? Mas elas ficam juntas, em todo o trimestre abertas. O cronograma delas é todo o trimestre, tá bom? Tanto as de 40 quanto as de 80. Nós temos 3 trimestres ao longo do ano, então isso também é sempre importante. As unidades, elas vão abrindo de acordo com o cronograma que está previsto pelo professor, lá no plano de ensino. O professor, Gurias e Alex, ele planeja com o tutor como que vai se dar todo o processo da disciplina e depois ele é disponibilizado para vocês, tá bom? O portal da Unijuí é outro ambiente, diferente do Moodle. Nele, vocês encontram plano de ensino, nota, o contato de e-mail do professor e o próprio link do ambiente virtual, que é como esse aqui. Esse é o meu, né? O meu eu tenho outras coisas aqui, porque o meu é de coordenadora e também professor. Mas o de vocês é assim também. Fica aqui o nome de vocês, vocês vão encontrar as turmas de vocês, tá? Aqui, se vocês clicam na turma de vocês, vocês vão encontrar o próprio link dentro da disciplina para ir lá para o Moodle, né? Para ir lá naquela outra interface, que é o Moodle. Então, eles são sistemas integrados que vocês podem acessar. Aqui também vocês vão acompanhar as horas complementares, vocês podem acompanhar aqui também um pedido de um documento, então também podem fazer isso. Então, sempre prestem atenção nas janelinhas que tem disponível para vocês, no que a gente chama de portal Unijuí. Aqui também vocês têm acesso à biblioteca,
Vocês têm mais abaixo aqui os acessos às bibliotecas virtuais também. Esse aqui é a matriz do curso de vocês, para quem está no curso em 4 anos, tá? Por que curso em 4 anos? Porque no início do curso de pedagogia em 2020, na modalidade à distância, nós começamos com um curso de 5 anos. E ele, então, tinha, gurias, Alex, um número menor aqui, ó, de disciplinas no módulo. O que nós fomos percebendo? Que o curso em 5 anos acabava não sendo uma opção procurada pelos estudantes. Porque as pessoas, no geral, querem graduar em 4 anos, não mais do que isso. Então, nós fizemos um redesenho e rearticulamos os nossos módulos para que algumas disciplinas, então, ficassem um pouquinho, né, juntas aqui, porque, no geral, os alunos querem colocar mais do que menos. Essa é uma tendência. Querem fazer mais para ser mais rápido. Então, isso veio, gurias, Alex, de um processo de avaliação. Então, os alunos vão registrando a percepção deles e aí a gente foi implementando essa mudança. E hoje, então, essa aqui é a estrutura curricular de vocês, tá? Sobre essa estrutura curricular, se alguém quiser saber alguma coisa sobre ela, sobre as disciplinas que cursou, sempre pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Estudante e também comigo, tá? Que eu posso ajudá-los nisso. Mas assim, de forma global, essa depois nós podemos tirar dúvidas também sobre isso. O que eu quero mostrar para vocês sobre a estrutura curricular, e aí eu vou só interromper aqui um pouquinho para eu poder colocar a estrutura curricular aqui para vocês e vou projetá-la, que eu quero mostrar um pouco alguns pontos que é importante que vocês tenham em mente sobre o curso de vocês, porque, inclusive, os avaliadores talvez queiram saber se vocês conhecem, então vocês precisam conhecer, né? Eu vou para ela aqui, vejam, ó. Vocês têm 3 módulos por ano. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro no primeiro ano, depois quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Mas quando há momentos, né, anualmente, vocês têm 3 entradas. Então, pode haver aluno que entra no terceiro módulo. Isso pode. Então, no próximo, ele vai cursar, né? Entrou no terceiro, vai cursar depois o quarto, depois volta e cursa o primeiro, o segundo, depois o quinto. Não há problema, porque é um módulo de estudos. Então, ele não tem necessariamente um pré-requisito. Eu não posso cursar essa antes dessa. Não, não tem. Isso não. Então, a única coisa que a gente não libera é que o aluno faça estágio e o trabalho de conclusão de curso, TCC, né, antes de ter, então, tido passado aqui da metade, já estando para o final. Então, exceto os estágios, que tem alguns pré-requisitos, né, ou seja, alguns saberes que vocês precisam ter, as demais não têm, tá bom? E chamando a atenção de vocês também para o fato de que vocês, então, vão ter disciplinas como a leitura e produção de textos, vocês viram que vão dividir, inclusive com cursos da área de gestão, também disciplinas como filosofia e ética, temas contemporâneos, ambiente e desenvolvimento, são disciplinas da formação geral humanista aqui da Unijuí. São disciplinas de formação geral, base comum com outros. Assim como outras que são de formação de professor, aquelas que nós na Unijuí não abrimos mão para formar qualquer professor, independente da área dele, se é letras, se é pedagogia, se é educação física, como, por exemplo, as questões de cibercultura, cultura brasileira e arte, a condição humana, a história da educação, os estudos do currículo, tá? Então, essas e a educação na diversidade são algumas desse núcleo de formação de professor. Outras disciplinas, elas vão ser específicas para vocês, que serão pedagogos, pedagogas, tá? Então, por exemplo, educação e pedagogia, educação em infância, alfabetização,
educação infantil 0 a 3 e assim sucessivamente, que são do fazer do pedagogo. Também mostrar para vocês que vocês têm 2 eletivas dentro do currículo, isso significa que vocês têm uma flexibilidade para escolherem aquilo que desejam estudar, né? Então, não está engessado, tudo pré-definido, não. Eu posso escolher uma disciplina diferente, que me atraiu no curso de letras, me atraiu lá no curso de administração, enfim, tem essa possibilidade. Vocês também têm 200 horas complementares, que depois eu vou explicar e também dão uma flexibilidade para o currículo de vocês. Outra disciplina que é importante é a Libras. A Libras ela é obrigatória para vocês, futuros professores. Não tem como ter curso hoje de formação de professores se não tem Libras, tá? E quem diz o que é obrigatório é a DCN, que é a Diretriz Curricular Nacional. E nós, então, seguimos as DCNs atualizadas, né? Então, tudo aquilo que eles vão dizendo que precisa ter, a gente insere no curso de vocês. Então, como é que se dá o ensino? O que é importante vocês conhecerem sobre o curso de vocês e a instituição que vocês escolheram? Vocês estão em uma universidade. O que isso significa? Que vocês não vão fazer só um curso de graduação e ganhar um diploma. Não é isso. Vocês vão viver a experiência acadêmica, que é a produção do conhecimento. E no curso de pedagogia da Unijuí, não é um curso que ensina a ser professor de criança. Se vocês buscavam um curso que ensina a ser professor de criança, pensem bem, estou brincando. É porque o convite e a proposta pedagógica é de um professor pesquisador, um professor conhecedor da ciência da educação, que, segundo o professor Mário Osório Marx, né, que é um dos grandes pedagogos, inclusive brasileiros, o próprio Paulo Freire também, né, é entender a pedagogia enquanto ciência. Vocês são cientistas do fazer pedagógico. É entender que há aí conhecimentos e que vocês estão em constante processo de produção desses saberes, para, sim, vir a ensinar as crianças, os jovens, os adultos. Mas, né, ciência como um campo específico, que tem questões específicas que vocês precisam aprender para poder ensinar. Por exemplo, a alfabetização, né? Não pensemos que há uma tarefa fácil alfabetizar uma criança. Há conhecimentos produzidos por detrás dos modos de ser, de agir, de pesquisar e de fazer na sala de aula para que uma criança seja alfabetizada. Eu não coloco uma turma para dentro da sala e entro para ensinar crianças sem saber a ciência por trás daquilo ali. Né? Como eu ajo, o que eu levo, o que eu faço, quais são os materiais, o que é efetivo, o que não é. Então, esse é um processo importante. Então, em uma universidade, vocês vão ter experiências de ensino, pesquisa e extensão. Isso é o tripé. Uma instituição universitária precisa, no currículo, contemplar esses 3 aspectos. Isso tudo está na vida acadêmica, né, que vocês podem ter na Unijuí. Eu, por opção pessoal, não vou me envolver com pesquisa e extensão. Mesmo assim, nós organizamos um modo que a pesquisa e a extensão estejam por dentro das atividades de ensino, que é o que vocês têm acesso lá no ambiente virtual. Então, o ensino, ele está organizado em 12 módulos, 3 trimestres no ano, vocês têm as disciplinas de 40 e 80 horas, o tempo total do curso hoje, na versão 2023, é de 4 anos, na de 2020, porque tem alunos nessa versão ainda, é de 5 anos. Vocês têm 2 eletivas, que dá flexibilidade e possibilidade de escolher. Tem os eventos, que também é uma flexibilidade formativa, porque ele agrega, ele é além. Então, os professores, como agora nós tivemos a aula inaugural do curso recentemente, né? Espero que vocês tenham podido
não sei se Tatiele conseguiu participar, né, o Alex, nós tivemos a aula inaugural. A aula inaugural, então, a partir dos convites dos professores pesquisadores para outros pesquisadores de outras instituições, nós, então, possibilitamos uma aula a mais, uma aula extra, uma grande aula com um grande especialista. A Laura, inclusive, estava presencial, né, Laura? As horas complementares, então, que vocês vão fazendo no decorrer de todos os 4 anos de curso, então fiquem muito atentos, porque os eventos, aulas inaugurais, algum mini curso, monitorias, projetos que vocês participam, depois vocês vão juntando todos os certificados de vocês para validarem, né? Vocês vão colocar no sistema próprio da Unijuí e validam as 200 horas complementares. E que tem critérios, né? Então, precisa ter uma diversidade de horas e de atividades. Também atividades culturais que vocês venham a fazer, desenvolver. Pode ser na Unijuí, pode ser fora dela, não tem problema, né? Desde que durante o período do curso e dentro da área da educação, né? Que sejam válidas como processo formativo de vocês. Eu daqui a pouco vou fazer uma pausa para perguntas, tá? Mas podem erguer a mão e me interromper também. Dentro do curso tem 3 TCCs, 3 trabalhos de conclusão de curso. Fiquem bem atentos, assim, ó, porque, por exemplo, às vezes a comissão pergunta coisas para vocês. As 2 avaliadoras que vêm vão dizer, olha, o que vocês pensam disso? O que vocês pensam daquilo? E vocês respondam com tranquilidade, né? Sempre lembrando que esse é um momento da gente mostrar o nosso potencial. Não necessariamente, claro que vocês vão falar com muita tranquilidade, né? Aquilo que vocês veem também. Mas é muito importante a gente mostrar pertencimento, engajamento e mostrar as coisas boas que a gente tem feito. E depois, obviamente, também, se elas perguntarem para vocês, olha, o que vocês acham que tem de fragilidade? Fiquem muito tranquilas a apontar, caso vocês entendam que tem, tá? Então, é muito tranquilo isso. Mas é sempre bom a gente ir lembrando também de dizer os potenciais, porque isso vai implicar, né? Por exemplo, os alunos de letras, em nenhum momento elas perguntaram sobre TCC. E na fala deles também não ficou claro que tinham não, ou seja, um dos aspectos que as avaliadoras anotaram foi os alunos não mencionaram sobre TCCs. Vejam, é uma coisa óbvia, está lá no currículo, existe TCC, mas só porque os alunos não tocaram nesse assunto, porque possivelmente falaram de outras coisas e não TCC, elas registraram isso. Então, assim, não é fácil esses processos de avaliação, mas nós todos vamos com muito entusiasmo, muito engajamento e mostrando o que a gente tem feito, que com certeza a gente vai conseguir mostrar o melhor que a gente está buscando. Mas por isso que a prof precisa mostrar para vocês, né? Tatiele está chegando, a Maristela, às vezes, né, Maristela, é tanta coisa, né? São tantos processos que às vezes a gente acaba não vivenciando todos. Né? O Alex, a Luciane. Então, a Luciane também sempre está conosco, a Sabrina, nas atividades presencialmente. A gente sabe que vocês trabalham, então, assim, é muita coisa. Então, por isso eu estou conversando, trazendo os elementos para vocês de forma bem pausada. Os estágios é o momento, gurias e guri, que nós vamos para a prática profissional. Então, vocês têm estágios, que é o momento que está previsto no currículo para atuação profissional, né? Então, isso é uma coisa muito séria. Nós temos na Unijuí esse compromisso, inclusive por conta de que vocês vão fazer os estágios nas escolas das regiões. Então, a Unijuí tem uma parceria muito forte com as coordenadorias, com o estado, o município. Então, a gente se empenha para que vocês tenham sempre a melhor experiência e também levem um compromisso, uma responsabilidade, uma ética e já uma postura profissional adequada. Depois eu vou mostrar quantos estágios e quais são. Os seminários integradores, que a gente vê como práticas de extensão, interação com as comunidades locais. A disciplina de pesquisa como princípio formativo, que é uma disciplina identidade Unijuí. Né? A nossa identidade, ela é uma identidade de professor pesquisador.
o professor produtor de conhecimento, o produtor dos seus entendimentos acerca da ciência do educador, que é a pedagogia. Então, a disciplina pesquisa como princípio, ela garante isso e ela é um eixo estruturante do currículo. As avaliações. Então, quem está chegando talvez ainda não tenha vivenciado, mas vocês fazem a avaliação ao final de cada módulo. E vocês, então, vão construindo as aprendizagens e culminam nas avaliações finais. Aqui na Unijuí, nós temos a prova agendada, então, tem uma semana toda, vocês fazem o agendamento, que dia vão fazer a prova. A prova é o único momento em que a gente, então, não abre mão que vocês estejam presencialmente no polo em que vocês estão, seja na sede, seja nos demais polos, e vocês, então, vão ali 3 vezes no ano para realizar. As outras atividades todas nós conseguimos manter vocês conectados no AVA, nos espaços de interação online. Tá? A gente tem trabalhado muito no foco no retorno ao aluno e avaliações diagnósticas, né? Então, que os professores possam inserir isso no seu planejamento. Vocês vejam, a gente tem um novo sistema hoje de avaliação, que foi feito no ano passado, e agora a nossa média ela passa a ser 70, mas a ideia é que na primeira etapa de 100 pontos, os professores usem todos os instrumentos que eles entenderem produtivos, né? Seja seminários, seja entrevistas, questionários, escritas, pesquisa, visita a campo. Então, o céu é o limite em termos de instrumento. Na segunda etapa de 100 pontos, o professor obrigatoriamente precisa fazer uma prova final e ele pode escolher um trabalho de 30 pontos e a prova de 70 ou a própria prova de 100. Então, o professor escolhe esses modelos. E essa prova, ela contém questões de dissertar, de escrever livremente e também objetivas com base nos conteúdos. Tá bom? Esse é o sistema. Se o aluno, não somando a primeira de 100 e a segunda de 100, não chega a 70, ele fica em recuperação. Aí ele tem mais uma chance de fazer mais uma avaliação com peso de 100. Aí a nota do primeiro resultado somada ao segundo divide e precisa dar 60. Então, a média da recuperação, ela baixa um pouco, ela é 60. Tá? E aí, ele aprova. Não havendo a aprovação, obviamente que daí o aluno fica reprovado e aí ele insere no próximo trimestre, quando tiver a oferta, ele solicita que essa disciplina seja inserida. Então, é assim o sistema, né? Tem toda também uma resolução da avaliação que prevê, né, no caso de vocês terem uma questão de atestado médico, necessidades de ausência no processo avaliativo, vocês poderem pedir uma prova substitutiva mediante atestado, seja de luto, questões, né, médicas de atestado. Então, essas coisas todas vocês têm os direitos, né, assegurados dentro de uma resolução própria e que podem ir conhecendo caso queiram saber, né? Mas é assim. Outros processos, né, gurias, Alex, que viabilizam para que vocês aprendam. Como é que eu aprendo em EAD? Como é que eu aprendo em EAD? É diferente de ir para a sala de aula e ter o professor explicando coisas para a gente, né? Eu tenho um e-book, então toda disciplina tem um material a ser lido. E que não é pouco, né? Vocês têm leitura, porque tem muitos materiais a ser lidos. Além do e-book, às vezes ele tem 20 páginas, mas ali dentro tem outros milhões de links que levam para um capítulo, outro capítulo, um livro inteiro. Então tem muita leitura, né? Porque tem os materiais complementares. O e-book é como se fosse a voz do teu professor, mostrando, apontando, te conduzindo e te mostrando os materiais, o que tem que ler. As videoaulas, então, que foi um processo de melhoria a partir das avaliações dos alunos que foram registrando, que gostariam de mais videoaulas, então a gente está trabalhando nisso,
cada vez implementando mais e mais melhoria. Slide narrado, áudio comentado, então cada professor usa suas artimanhas para explicar para os alunos algumas questões. Embora no e-book já haja essa interação, né? Os fóruns, agora a gente tem uma inovação, uma ferramenta de diálogo só do professor com o aluno. Então, digamos, Laura, que tu queira falar com a professora Eulália, só você. Tu pode mandar direto ali, fazer um fórum de bate-papo com ela. Né? Então, fica um fórum teu e dela. Sabe, Maristela? Ah, quero falar com a Marta aqui na minha disciplina. Não precisa levar a questão para o fórum e não precisa ficar angustiado. Fala lá com o professor. Como é o professor aqui na Unijuí que responde ao aluno, é diferente de processos assim. Enviou, já vem o tutor respondendo, porque não é a tutoria aquela que fica só em cima da resposta do aluno. Não, o professor ele tem a organização dele. Então, uma vez na semana, 2 vezes na semana, ele entra lá e ele vai ir trazendo a... Caso haja uma dúvida de urgência, sempre aconselho que daí vocês falem com a tutoria. Olha, tutor, eu preciso dessa ajuda, que daí a tutora está em cima das dúvidas de vocês todo dia, tá? Ela sim está ali à disposição 24 horas da modalidade. Os encontros online também, né, que tem facilitado, então, dúvidas, contato, conhecer o professor, estabelecer vínculo, conhecer os colegas. O contato direto com a tutoria. E aí os eixos de formação. Né? Aqui tem alguns exemplos de como acontece o processo de aprendizagem para vocês, então aproveitem isso ao máximo. Como é que eu aprendo? Pelo contato com a professora, professor, pelo contato com os tutores, pelo e-book, pelo fórum, por encontros síncronos, por vivências práticas quando a disciplina me propicia, por vídeos sobre os conteúdos e as unidades, por materiais complementares que o professor indica, por atividades, sejam as avaliativas ou as diagnósticas. É por aí que vocês aprendem. Esse é o percurso, vocês vão estar fazendo esse movimento e é ele que vai garantir a aprendizagem de vocês. Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer registrar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Nós vamos um pouquinho mais, se vocês me permitem, para eu poder dar mais umas informações para vocês. Eu vou dar uma acelerada. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, aqui eu vou mostrar para vocês os eixos formativos. Então, é uma perspectiva global. Obrigada, Alex, pelo teu retorno. Uma perspectiva global de como se organiza a estrutura do projeto de curso que vocês fazem. São 6 os eixos formativos que estão previstos para vocês. O primeiro é o condução pedagógica. Esse aqui é o que garante a pesquisa como um percurso formativo do acadêmico, tá? Então, ele vai acontecendo, ele não é uma disciplina, é um eixo que atravessa o currículo, desde o primeiro seminário integrador, pesquisa como princípio formativo, a leitura e produção de textos, porque um bom pesquisador, um bom estudioso, um bom professor precisa ler e escrever, e dominar a leitura e a escrita, no sentido técnico também, e ele vai atravessando todos os eixos, e o resultado dele vai se materializar lá no final, com o TCC 1, 2 e 3. O TCC 1 vocês aprendem técnicas de pesquisa, metodologia, o 2 vocês fazem um projeto, e o 3 vocês escrevem, tá? O eixo 2 trata de temas da condição humana. Então, vocês estudam conceitos, conteúdos, fazem atividades que problematizam a própria condição humana. E o fato de que nós não nascemos humanos, nós nos tornamos por meio da educação, né? Não educa uma criança para ver se ela vai se tornar ela é um filhote de humano, não garante que ela vai ser humana. É ou não é verdade? Então, o nosso trabalho está aí. Nós somos educadores. Vocês vão ver sobre isso em Condição Humana e Educação, Filosofia da Educação e Filosofia e Ética. Sociedade e cultura. Então, o outro eixo do qual não se abre mão é entendermos que a cultura
e a própria questão da sociedade são criações humanas, e que nós precisamos perceber, né? Ou seja, como é que se dá, a própria literatura é uma criação humana, como é que se dão as relações sociais, a estrutura social, e como é que a gente forja, a gente cria essa cultura. Então, corpo, cultura e subjetividade, educação e literatura, educação na diversidade, educação e diferença, pedagogia, antropologia, sociologia e educação e cinema, são algumas desse eixo. O eixo do conhecimento são disciplinas que trazem para você saberes, conceitos, conhecimentos, como, por exemplo, a cultura brasileira e arte, a cibercultura, a história da educação, a epistemologia, né, que é tratar do conhecimento, os temas contemporâneos e o ambiente e desenvolvimento. Essa disciplina ambiente e desenvolvimento, ela trata das questões de sustentabilidade, das questões do homem e a relação com o ambiente natural no qual ele vive, o meio ambiente, as mudanças. Então, é muito importante. A cultura brasileira e a arte, ela tem um papel extremamente importante, porque ela vai tratar da cultura afrodescendente, a cultura indígena, né, assim como a educação na diversidade, que também as questões étnico-raciais, elas tratam. Então, são disciplinas importantes para vocês terem garantidos no currículo de vocês, até porque isso é lei, vocês precisam estudar a cultura afrodescendente, a cultura indígena, as questões de gênero, as questões do ambiente e sustentabilidade. Então, tem disciplinas no currículo que fazem isso. A educação escolar e do professor é o eixo 5. São todas aquelas que tematizam o ser professor. Né? Então, vocês precisam os saberes para ser professor. Então, como é que se dá o processo de ensinar e aprender, de formar um leitor, como é que se organiza um currículo, a educação brasileira, como é que é a gestão da escola, da educação, a Libras, a didática, a educação especial, a organização da escola, que trata do fazer do pedagogo na escola, e assim vai. No eixo 6 é a formação do pedagogo. E essa formação do pedagogo a gente traz a partir da resolução da DCN, que é a diretriz curricular para o curso de pedagogia, e também os currículos para formar um pedagogo. E quais os saberes específicos para ser um pedagogo. Então, são inúmeras disciplinas, né? Educação e pedagogia, alfabetização, educação e infância, infância 0 a 3, alfabetização tem 2, matemática, ensino da matemática, a questão da educação infantil 4 e 5 anos, a parte das artes, do mundo natural, da língua portuguesa, da corporeidade, tempo e espaço, ensino fundamental 1º e 2º, 3º, 4º e 5º, os processos de avaliar na infância, a pedagogia atuando em espaço escolar e não escolar, que já é um estágio, as perspectivas atuais para o estudo da pedagogia, os estágios, então tudo isso é do fazer específico, tá? Então, como eu falava para vocês, serão 5 estágios obrigatórios. A diferença do estágio obrigatório é que ele faz parte do currículo, ó. Tem 400 horas em estágio. E os não obrigatórios é aquele se e se for, que muitos de vocês têm, que são não obrigatórios, mas que contam como horas complementares, não em toda aquela quantidade de horas, tem um limite, e que também vocês recebem, né? São pagos para fazer os estágios. Mas eles contam porque a experiência que vocês estão tendo a campo é muito importante para a formação de vocês. Também tem disciplinas que são de prática como componente curricular, então são aquelas em que mais se foca em prática, tá? Nessas a gente garante que vocês vão fazer algum tipo de prática, seja um planejamento, seja um jogo, alguma experiência, né, a campo em que vocês vão fazer uma observação, seja uma pesquisa, então aqui tem algum tipo de prática, alguma ação. E os seminários integradores, que a gente aposta neles como uma relação de extensão e também com as comunidades. Então, isso a gente tem
buscado aumentar cada vez mais no currículo de vocês, tá? Então, são 6 seminários e por dentro deles, eles integram o módulo, trazem temáticas recorrentes e também são esses espaços para a gente fazer algo novo. Então, por isso que eles são assim, sempre os professores estão tentando fazer algo novo nos seminários. Ir a campo, ir para a comunidade, fazer uma contação de história na comunidade. Então, a gente está sempre bolando alguma coisa nova nos seminários. Porque a extensão, por exemplo, a Prof. Lá, ela comentava comigo que ela tem uma atividade de extensão na disciplina de saberes, né, do mundo natural. Então, em que ela também vai a campo, vai observar, né? A Prof. Maria Regina também na de arte, que vocês vão observar desenhos de crianças, como é que se dá esse processo, e depois fazem uma intervenção na escola. Então, são todas as atividades que vão aparecendo para vocês, que já tem essa intenção, que vocês levem alguma coisa nas comunidades, nos lugares onde estão inseridos. Por isso a extensão e a pesquisa, né? Eu falava para vocês que o curso é ensino, que é o currículo todo que eu falei até agora, mas também tem pesquisa e extensão. Então, tem muita coisa. Tá? Então, além da pesquisa como princípio, tem a possibilidade de estudar e fazer pesquisa com professores do curso. Então, hoje a Laura, eu acho que é a nossa bolsista de pesquisa do curso. A Laura, acho que é a única que tem pesquisa. Mas agora, no início do ano, geralmente os professores recebem bolsa. Laura, se tu quiser contar a tua experiência de pesquisa para as gurias, para o Alex, vai ser muito importante você trazer a tua experiência. Queres falar alguma coisa? Como é que é isso? O que tu tem feito? Para o pessoal também saber como é, né? Eu posso falar, mas a senhora quer que fale agora, prof? Ou pode ser depois? Pode falar agora, e depois a gente vai entrando. Eu entrei não faz muito tempo na bolsa de pesquisa com o professor José Pedro. Ele dá disciplinas assim de história da educação, filosofia da educação. E no ano passado ele estava com vaga para bolsista, daí ele me enviou um e-mail e a gente começou a conversar, né? Até o momento, eu ainda sou um pouco nova nessa questão da bolsa de iniciação científica, não tenho muita experiência. Mas a gente começou agora no início do ano, em janeiro, e a nossa pesquisa é em relação às tecnologias na educação. Quais seriam, né, as implicações da tecnologia na educação? Porque como eu sou da área da pedagogia, tem que ter essa parte da educação, né? Então, até o momento eu estou fazendo leituras e a gente está fazendo encontros semanais que a gente conversa, né? Qual seria uma leitura legal? Por onde a gente pode começar os nossos estudos, né? Porque como bolsista a gente tem algumas metas, digamos assim, né? Como produção de trabalhos científicos, né? E a gente está começando a alinhar essa parte para fazer realmente produzir um texto, um artigo que seja pertinente em relação à tecnologia na educação. Como a prof disse, né, é uma bolsa, e essa bolsa tem um valor, né? O valor que eu recebo são R$700, e até o momento tem sido uma experiência muito boa, que eu indico para todos, né? Principalmente por a gente ser da parte do EAD, eu acho que é uma forma legal de criar vínculos, né, com os professores e com essa parte da universidade, porque a gente pensa, a gente é do EAD, né, isso não chega na gente, né, mas na verdade é totalmente ao contrário, basta a gente querer, porque tem várias oportunidades para ser bolsista, tem várias outras bolsas possíveis para quem é daqui de Juí, como eu, né, tem várias outras oportunidades. Tem o PIBID, tem o PIBIC, tem a FAPERGS, né? Que eu sou bolsista FAPERGS. Também estava aberto até há poucos dias atrás, eu acho, Ciência para Todos, que também é muito legal. Então, basta a gente ficar ligado, né?
dá uma seguida nos perfis da Unijuí, porque eles estão sempre postando esse tipo de oportunidade, é muito legal. E a gente precisa se dispor também, porque tem muitas oportunidades que podem agregar na nossa formação, principalmente para nós que somos do EAD. Então, essa é a minha contribuição, espero que tenha ajudado. Perfeito. Depois tu faz esse testemunho lá com os avaliadores também para contar a tua experiência, né, rica com a pesquisa. E a bolsa de pesquisa, ela pode ser remunerada e voluntária. Então, por exemplo, a Laura agora é bolsista remunerada, né? Hoje, se não me engano, as bolsas variam um pouquinho, mas é em torno de 500, o PIBID está R$700 que o bolsista ganha. A gente agora está encerrando um projeto PIBID, bem provavelmente que é o Programa de Iniciação à Docência, né? Então, daí a gente tem escolas do Polo Santa Rosa e também tem de Juí, o PIBID. Mas para o próximo vai vir um novo edital, um novo projeto. Tem também as de extensão. Então, hoje a Prof. Marta, ela está no Cidadania para Todos, né? Que é esse projeto de extensão, onde tem a atuação de um pedagogo, tem o projeto Traças Digitais, vou mandar para vocês até assim que sair notícias, porque eles estão selecionando aluno voluntário para estar no Traças Digitais. Então, que o PROAV Unijuí é para voluntário, então, às vezes, tem os bolsistas remunerados, mas também a gente pode se integrar nas atividades de forma voluntária. Isso também conta para o nosso currículo, para as horas complementares, para as nossas atividades, né, de irmos nos organizando. A própria pesquisa, vocês podem participar de grupos de estudo, então isso também, prestem sempre atenção no e-mail, sou Unijuí de vocês, porque a gente sempre manda, quando tem professor com grupo de estudo aberto, que é aberto para a comunidade, vocês também podem participar. A Prof. Maria Regina Johan, que é da Arte e Educação, ela tem um grupo de estudo sobre infância, que é um dos mais, assim, que se encaixa com a área de vocês, né? Então, ela vai iniciar novamente agora as atividades nesse ano desse grupo de estudo. Então, sempre preste atenção no WhatsApp, no e-mail, nos canais da Unijuí, que a gente está no Moodle, a gente sempre coloca os recados dos projetos e das oportunidades, tá? Também é um modo para quem tem vontade depois futuramente fazer mestrado, doutorado, né? É uma oportunidade de se aproximar dos profs, das suas pesquisas, de depois continuar estudando, conseguir, de repente, uma bolsa de mestrado no programa de educação. Tudo, então, é uma construção. Tatiele, fica à vontade. Tu tem uma dúvida? Sim, prof, eu estou com uma dúvida até, desculpa, é só para mim não esquecer novamente. Mas ali, sobre esse e-mail, eu vi bastante professor falando, né, sobre o e-mail do SOU, da Unijuí, tudo. Eu não consegui acesso. Não consegui, tá. Eu tenho o meu e-mail ali, que eu fiz o meu principal, né, tudo, e daí não... Esse outro, assim, da Unijuí, eu não consigo acesso. Não tem jeito. Tá, então eu vou te ajudar. Uhum. Viu? Depois, vamos fazer assim, para ser bem prático. Eu vou te mandar aqui eu vou botar o meu número de celular aqui, ó, 991 49 45 15. 991 49 45 15. E depois que a gente termina, você me dá um oi lá, já bota prof lá, e aí eu já tenho um tutorial, eu te mando. Aí tá você bom. Tenta, e eu já também, dependendo da hora que a gente terminar, te coloco em contato com a CAE para eles acompanharem isso contigo, tá? Para eles te ajudarem para a gente conseguir que tu tenha. Por quê? Porque para te acessar as bibliotecas virtuais, tu vai precisar do SOU Unijuí, sabe? Vai tudo lá para ele. Então, ele é a tua identidade agora, né? Aqui na instituição. Então, é bem importante tu ter ele, tá? Sim, tem que estar com ele ativo. Então, tá. E o portal da Unijuí, tu tá conseguindo acessar com o teu e-mail? Tudo normal, assim. É só essa parte, né? Até esses dias eu precisava de um atestado, né? Aí não tinha jeito, né? Eles me mandaram para esse e-mail e eu procurei, não consegui. Tá, então vamos ver depois para nós resolver, que isso é bem importante. Isso aí. Quando a gente está chegando, tem esses detalhes, né? Até acertar.
Então, tá bom. Então, ok. Então, são essas as oportunidades, tá? Isso é bem importante. O fato de que a pesquisa no curso, então, vejam, é a disciplina como pesquisa, são os projetos de pesquisa com professor, seja como bolsista remunerado, voluntário, é a ida a campo por meio das atividades que os professores dão, os TCCs no qual vocês culminam fazendo uma pesquisa, os grupos de estudo, todo o envolvimento com o programa de educação que vocês podem já ir consolidando, acesso a artigos que são publicados pelos próprios professores. Então, o professor José Pedro é um exemplo de professor que é referência na área da educação no Brasil todo. Então, vocês têm acesso a esse repertório, né, da produção dos professores. E os TCCs, que entram nesse eixo da pesquisa. E a extensão, gente, o que é a extensão? Levar o conhecimento para a comunidade. Nós estamos em uma instituição comunitária, que ela é sem fins lucrativos. Ela é toda pensada para a comunidade regional onde ela está, seja na região de Juí, de Santa Rosa, de Três Passos, de Panambi, e nos polos. Então, ela tem um compromisso com as regiões, ela precisa entregar alguma coisa para as regiões. Então, a gente aposta no seminário integrador como um movimento dinâmico para fazer isso. Nas disciplinas, né, como eu falei para vocês, o exemplo da ciência da natureza, que fez uma trilha, uma experiência, né, instigando os alunos a produzirem esses acampamentos, esse contato com a natureza nas suas comunidades, os projetos que têm bolsa, remunerada ou não, o PIBID, o Traças Digitais, o Cidadania para Todos, como nós falávamos. Os eventos, vocês têm que ficar ligados, porque tem aula inaugural, semana acadêmica, que geralmente é presencial e online. E a gente sempre convida os alunos da educação à distância que podem ir à sede, podem ir presencialmente. Mas a gente, quando tem evento que é transmitido, ou vai pelo canal do YouTube ou no Google Meet. Então, a gente sempre toma esse cuidado para a transmissão, para todos poderem acompanhar. Evento integrado entre cursos, entre o Programa de Educação nas Ciências. Agora, daqui uns dias, fiquem ligadas, tem o ENACED, que é um Encontro Nacional de Educação, que é promovido pela Educação nas Ciências, com palestrantes maravilhosos. Então, inscrevam-se, participem, já conta como atividade complementar. Tá? E se vocês digitarem no Google ENACED 2024, já vou botar o link aqui para vocês no chat, depois vocês abrem e podem olhar para poder fazer a inscrição. Mas no portal da Unijuí, ele também aparece. Vai ser de 20 a 22 de maio. Então, ó, já tem evento bom, com palestrantes bons, para vocês poderem começar, né? A Tatiele está chegando, Alex, vão já fazendo atividade complementar, né? Já ganham um certificado e já começa a se organizar, né? Maristela também, não deixem para o final. Tem um vídeo meu que está postado no Moodle para vocês sobre o que é a atividade complementar. Tirem um tempinho, assistam, tá? Mas sempre estou à disposição de vocês para saberem sobre isso. Também o Salão do Conhecimento, que é no segundo semestre, que é um lugar para a gente apresentar um trabalho, alguma coisa que a gente escreveu nas pesquisas, nos grupos, nas disciplinas. O seminário, então, que são realizados, né? Por exemplo, assim, a disciplina de cibercultura e educação, ela fez um seminário sobre tecnologia e educação, então ela faz um evento. E o Dia das Línguas, que é um dia também que toda universidade seja presencial ou EAD, para instigar que a gente aprenda uma língua estrangeira. As atividades complementares, então, eu já comentei. Ó, por exemplo, aqui tem alguns exemplos. A gente teve um cine-debate que foi promovido pela Educação nas Ciências, o mestrado e doutorado, e eu estava participando da mesa. Então, são coisas que a gente vai convidando vocês sempre. Aqui a nossa última semana acadêmica de educadores, que foi multicamp, e integrou também o presencial e o EAD, então tinha todas as licenciaturas
e o bacharelado de educação física estavam integrados. O intercâmbio, gente, agora até tem uma aluna da EAD se organizando para fazer intercâmbio, isso é uma possibilidade que a Unijuí dá também, participar do CADAGE, do coral, para quem tem interesse, que está próximo a Ijuí. Obviamente que não tem isso tudo em todos os polos, né? Mas vocês, a grande maioria está na região, então isso é um diferencial. Então, a disciplina complementar, então, que vocês podem também realizar. O Escritório de Relações Internacionais, Laura, é o lugar para saber sobre os intercâmbios. De tempos em tempos, eu convido o escritório para vir falar com vocês. Vou organizar esse ano também, porque tem muita oportunidade. Então, tem que ir lá sentar e saber. Tá, mas como é? Quanto é? Né? Como é que é? O que eu tenho que me organizar? Eles vão ajudar em tudo. Então, isso é um grande diferencial, porque tem instituições da Europa, né, Portugal. Agora, por exemplo, a professora Fabiana Kurtz, que é a professora da cibercultura, foi para Letônia. Então, tem convênio com a Polônia, com a Letônia ela fez convênio. E esse convênio da Letônia possibilita agora que 4 estudantes da Unijuí possam ir para a Letônia. E assim vai, tem para a Polônia, tem para os Estados Unidos, né, tem para outras regiões, a gente recebe alunos da África do Sul, de Senegal, vários lugares. Então, isso tudo é importante. O museu, né, as monitorias que eu falava para vocês, por exemplo, a Sabrina já atuou. Sabrina, se tu quiser contar também a tua experiência como monitora. Então, tudo isso que eu estou chamando a atenção, vocês precisam mostrar e contar para os avaliadores. Tudo bem, Sabrina, minha flor? A prof te chamando, né? Tudo bem, prof. Tudo bem. A Sabrina abriu, assim, na EAD, a primeira possibilidade. A gente diz, vamos fazer uma monitoria. A gente ainda não tinha essa prática. Mas daí, claro, foi a primeira aprendizagem para a prof. Marta, para a Sabrina, mas acho que foi uma experiência boa. O que tu achou? Sim, foi sim, com certeza. Sempre é construtivo, né? A gente sempre aprende algo. Mas a participação dos colegas, assim, que foi bem pouca, né? A gente esperava muito mais. E mais do que enviar as mensagens no fórum, né? Não tinha o que fazer. Então, alguns participaram, mas chegou um tempo ali, quase no final da disciplina, que mais ninguém participava, né? Não dialogava. Então, isso foi o que tanto eu quanto a prof, né? A gente conversava bastante. Ela dizia, não, mas vamos ir tentando, né? A primeira tentativa. E a gente vê que, às vezes, até mesmo na disciplina, né? Nos fóruns já é difícil de alguns participarem, né? Mas valeu a tentativa igual, né? Foi um aprendizado, a prof me passou bastante coisa, também aprendi bastante com ela, né? Então, foi algo muito bom para mim. Que maravilha! A monitoria é isso. O aluno já cursou uma disciplina, por exemplo, era Educação na Diversidade, né? Então, a Sabrina já tinha feito a disciplina. A prof. Marta, nos trimestres seguintes, abriu a possibilidade de aluno monitor, que seria aquele aluno que vai ajudar o professor além da tutoria, e aí a Sabrina, então, entrou. E a ideia era que ela pudesse ajudar a formar um grupo de estudo, mobilizar os colegas, então ela e a prof. Se organizaram para isso, para dar suporte, tirar uma dúvida, mas, como a Sabrina disse, nem todo mundo vai aderindo. Então, tem muita oportunidade para não reprovar, para não ficar com dúvida, né? Mas o pessoal acaba, inclusive, nos próprios encontros de interação online. Hoje é um exemplo. Nós temos quase 50 estudantes no curso e estamos em 7 aqui. Então, esse é um exemplo. É próprio da modalidade. A modalidade tem o pessoal tem umas dinâmicas diferentes. Ela tem essa dinâmica. Mas o que a gente insiste tem oportunidades, vocês podem, é perfil de vocês, tá? Não estão sós, não é algo distante. Então, a monitoria é uma oportunidade também. Então, os intercâmbios, aqui era uma aula
sobre o intercâmbio, possibilidades de intercâmbio, então, que eu estava organizando para a modalidade à distância. Então, a gente está, de forma sempre recorrente, tentando mostrar. Aqui está a Vanderleia, que é, então, a responsável pelo escritório e que vai ajudá-los, caso vocês queiram, né? Aqui os alunos estão, ó, sentados com ela, pensando sobre isso. Quais são as oportunidades? O museu, então, que é uma outra oportunidade formativa. Então, agora vocês vão vivenciar, vão receber o convite para irem vivenciar a experiência na mostra por uma educação não violenta dos corpos, que é uma mostra da nossa área, organizada pela professora Maria Regina e um grupo de pesquisa do Programa em Educação nas Ciências, que trata sobre as violências e as não violências. E, então, vai ser feita uma mostra, inclusive, virtual nessa exposição, para que vocês possam ter acesso, já que é um museu com a perspectiva educativa, né? Então, ele tem também vários projetos, atividades. Já tivemos um curso online sobre cultura indígena, que vocês da EAD também já puderam participar nesse mini curso, que também contou como horas complementares para os alunos. Então, gente, para ir fechando, né, o destaque para essa estrutura toda que é diferenciada. Então, a possibilidade de acompanhar por meio de um AVA, né, os prazos, as atividades, as notificações todas por e-mail dentro dos prazos, as possibilidades de solicitar mais de 20 documentos acadêmicos, todos de forma online, então não precisa ir nem no polo, nem na sede, vocês têm acesso a tudo isso no portal. Podem solicitar trancamento pelo portal, podem acessar o boleto para pagar diretamente na página da Unijuí Virtual, também por e-mail, né? Tem a central de atendimento, a CAE, que eu falava, online, e-mail, telefone, WhatsApp. Então, quem não tiver, quiser o WhatsApp, eu passo. Então, a central está sempre à disposição nos 3 turnos. O ambiente virtual, então, tem integração com o sistema acadêmico. O Moodle pode ser acessado pelo celular. O ambiente virtual, né, tem vários recursos de acessibilidade que eu mostrei para vocês, o VLibras e o ATBAR ali. O laboratório de informática em todos os polos e na sede, os alunos podem ir fazer a prova e tem estrutura de informática. O acesso à biblioteca virtual e à Pearson, né, tem 2, a minha biblioteca e a biblioteca Pearson, então são 2 que tem milhares e milhares e milhares de títulos para vocês, os da disciplina, acesso à revista científica por área, então tem as da área de educação, isso está tudo no portal da biblioteca, vocês conseguem acessar isso. Periódicos da CAPES, que é a referência em pesquisa nacional, a gente acessa pela biblioteca, também dentro do portal. Se vocês querem um livro físico da Biblioteca Mário Osório Marx, que está lá na bibliografia complementar de vocês, ou foi indicado por um professor, podem solicitar, que vai pelo correio para vocês lerem. Depois vocês podem devolver no polo, ou, enfim, onde vocês estiverem, né, mais próximos. Então, tudo isso está à disposição. A Biblioteca Mário Osório Marx, ela é a maior biblioteca do noroeste do estado do Rio Grande do Sul, ela conta com inúmeros títulos, né? Então, ela está toda à disposição de vocês. Aqui está o nosso colega, também lendo um livro, né? Pena que ele não está aqui, mas ele também cursa pedagogia junto com vocês. E a biblioteca sempre faz capacitações para o uso da biblioteca virtual ou do periódico da CAPES. Então, aqui, ó, iniciação à pesquisa científica, foi uma capacitação, eu estou aqui, né, que foi feita, então, só para a modalidade EAD há alguns anos atrás. Então, a gente está sempre buscando capacitar e mostrar isso aqui para vocês, tá? Tutoria e acompanhamento docente como uma inovação, a gente entende que ter o professor e o tutor juntos nesse processo qualifica todo esse movimento que eu já comentei, né, dos professores terem autonomia metodológica e diversificada para inserir material, o que para nós dá uma riqueza, uma pluralidade, uma variedade, e também porque
quando vocês estão em um curso, cada professor tem seu jeito, né? Sua pegada, seu modo. Então, a gente entende que também tem que ser assim no curso EAD. Para fechar, a gente tem um órgão que é a CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, que ela é responsável por planejar, organizar e aplicar instrumentos de avaliação na universidade. Ela já tem 20 anos dentro da Unijuí. E ela, então, sempre, a cada módulo, ela encaminha o que vocês já viram, né? A Tatiele que está chegando não, mas os demais todos devem conhecer, que é a avaliação das disciplinas. Então, vocês vão avaliar a disciplina, a relação com o professor, com o tutor, e isso é muito importante. E a CPA também acompanha a visita de reconhecimento e os processos para auxiliar o curso no seu reconhecimento. Então, isso aqui, né, no grupo de WhatsApp, eu sempre estou lembrando vocês, lá no Moodle vocês encontram, né, tanto mostrando, avalie, acesse e avalie. Então, a gente está sempre, a CPA está sempre movimentando, ou agradecendo vocês, ou mostrando as várias melhorias que a gente já fez por conta de que os alunos avaliaram e registraram suas impressões. Então, a gente precisa, e eu estou sempre como um desafio, elevar os índices de respondentes. Então, é um tempinho que vocês dedicam ali para responder, mas que pode mostrar para mim, enquanto coordenação de curso, olha, tem esse aspecto frágil, nós temos que melhorar nisso. Então, por exemplo, a gente já fez atualização no sistema Moodle várias vezes por conta da avaliação dos professores e dos alunos, produção de mais vídeos pelos professores, os alunos entendiam que tinha pouco, então eles registraram na avaliação, a gente se debruçou e encontrou medidas. Os encontros síncronos, que muitos alunos registravam como algo diferente, uma inovação, uma coisa boa. Os acessos aos eventos, então os alunos marcaram isso como um potencial. Então, tanto de coisas a melhorar, quanto que nós temos que continuar fazendo, não abrir mão. É sempre importante, tá? Eu sempre costumo dizer, se 2 alunos avaliam, que importância tem isso? Só 2 de 50. Agora, se 30 de 50 me dizem que aquilo ali é algo a melhorar, opa, temos aí uma evidência importante, temos que trabalhar nisso. Ou que é algo que está bom, né? Então, prestem atenção quando virem essa sigla, CPA. E os canais de escuta e acompanhamento, tá? Então, sempre, interação com o professor, tutor, pelo ambiente virtual, fórum de tira dúvida, ferramenta de diálogo, e-mail, WhatsApp, telefone fixo para ligá-la na EAD, WhatsApp comigo, encontros síncronos para conversar com os colegas e os professores, a ouvidoria, que está sempre lá na página principal da Unijuí, que qualquer pessoa pode fazer o registro de algo bom ou a melhorar, uma reclamação, uma denúncia lá no canal e pode ficar sem se identificar. O SAI, que é o setor de acompanhamento e acessibilidade. Digamos que eu sou uma aluna cega e eu quero ingressar no curso. Quem que me acompanha? Existe um setor dentro da Unijuí que acompanha. Por exemplo, hoje, o Christian, esse aqui que está na foto, ele é nosso funcionário na EAD. Aqui do lado dele está a intérprete de Libras. Ela acompanha ele enquanto funcionário todo o tempo nas reuniões. Então, isso são setores, a professora Marta Borman, que vocês conhecem, é a coordenadora do SAI, que faz esse processo. Também, então, a Sabrina, que agora vocês conhecem, que é a nossa aluna representante discente, ela representa a voz de vocês no colegiado do curso. Né? Às vezes, a gente ainda tem alguns percalços, né, Sabrina? Na nossa última reunião acabou ficando sem o link, mas... Sim! E foi erro da prof, né, no Vucu-Vucu. Não, capaz, mas eu entendi bem tranquilo. Mas a Sabrina, ela é convocada para as reuniões oficiais de colegiado e ela participa online, tá? Então, ela representa vocês. Então, acho que até seria legal, se tu não te importar, né, Sabrina, de deixar teu contato para os teus colegas, caso eles queiram registrar, queiram que você leve algo
do coletivo de alunos para o coletivo de professores que pensam o curso é sempre bom, é sempre importante. Hoje, a EAD não tem um centro acadêmico único da EAD, do curso EAD, mas tem o centro acadêmico da pedagogia, que está organizado pelas alunas do presencial. Eu penso que vocês podem ou ter um centro acadêmico do curso EAD, ou integrarem o centro acadêmico junto com as meninas do presencial e ter um centro acadêmico único, né? Composto por alunos do presencial e do EAD. Por que é bom ter um centro acadêmico? A Sabrina, ela é representante discente, ela está nas reuniões com o colegiado, ela é a voz de vocês lá. Mas o centro acadêmico, ele tem contato com o DCE. E o DCE sempre tem uma verba de um fundo que é dedicado para os cursos. Para uma viagem de estudo, para alguma atividade, então isso tudo para a semana acadêmica, para trazer um palestrante diferente. Então isso é movimento dos alunos organizarem, tá bom? Eu vou botar lá no grupo de WhatsApp o contato da presidente do centro acadêmico, que é a aluna Amanda, tá? E aí, quem quiser também entrar em contato com ela, depois eu boto lá no grupo da coordenação. Aqui está o link do grupo da coordenação, deixa eu copiar ele para botar aqui no chat. Quem não está, eu vou copiar para vocês entrarem. Copiar. Ali está o grupo. Mas depois também eu sempre faço um checklist para ver quem não está, para poder inserir, convidar, mandar o link. Gente, para fechando, né? Eu já estou fechando a horas. Os professores do curso são os que produzem os seus próprios materiais, na grande maioria deles. São todos mestres e doutores que acompanham vocês diretamente, não tem um único professor especialista. O título mínimo é mestre. A variedade riqueza de formas de materiais e organização de ensino, oportunidade de participar de tudo que eu mostrei aqui, que eu chamo de vida universitária, acessibilidade, infraestrutura, tanto no material quanto na infraestrutura, apoio constante a vocês, alunos, né? Universidade comunitária, sem fins lucrativos e regional. Então, isso é um diferencial que vocês podem carregar com todo orgulho, com toda certeza, porque essa é a universidade de vocês. Aqui tá, gente, o meu horário nesse semestre, tá? Eu sempre organizo esse plano de ação da coordenação, que é como é que eu vou me movimentar em cada semestre. Depois, no segundo semestre, atualiza, porque eu tenho aulas e as minhas aulas variam. Mas eu destino, principalmente, a terça de noite, vocês podem colocar como referência, se vocês precisam fazer um agendamento. A gente pode fazer assim online, não precisa se deslocar. Ou a gente pode agendar pessoalmente, presencialmente, lá na minha sala, né, também, tá? Eu dedico a segunda de tarde, que eu estou também lá na Unijuí. Segunda de noite eu também estou, mas daí eu trabalho, às vezes, nas atividades do presencial, da mesma forma, né? Então, mas principalmente, segunda, terça, vocês podem ter fixo, assim, no início da semana, se quiserem, então, conversar comigo. Mas eu estou à disposição, tá? Exceto de manhã, que eu só destino um turno, então de manhã é menos, mas tarde e noite, no horário comercial normal, eu estou sempre à disposição, inclusive pelo WhatsApp, tá? Podem me chamar, não tem problema nenhum. Então, aqui tá, né? Eu botei o prioritário terça-feira à noite, que vocês podem, então, agendar comigo, tá? E o grupo do curso, que eu também estou sempre interagindo ali com vocês. Acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Agora fechando, né? Foi longa a nossa conversa, mas eu precisava dizer aí para vocês, quem está chegando precisava me ouvir e reforçar para quem já está. Tem dúvidas? Sentem-se preparadas para o diálogo. Eu vou parar aqui para... Já foi a minha apresentação, né? Eu vou parar porque aí vocês ficam mais à vontade.